Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillo Cast, este é o episódio número 9. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo eu tenho os meus co-anfitriões, Majon. Como é que é, malta? E Marich. Hello! E estamos aqui reunidos à semelhança do episódio passado, num cenário novo. O episódio passado nós estivemos na casa do Majon e desta vez estamos na casa do Marich. É verdade, o próximo episódio é capaz de ser apenas em 2020 e provavelmente até será no cenário habitual, porque aqui o Majon vai para Lisboa, fiz confusão, porque aqui também o Marich irá para o Porto daqui a uns dias. Não então... queria dar notícia desta maneira, mas eu e o Ricardo trocámos de vida. Vocês trocaram de vida, ok. Ele pensou, é psicologia fácil. Está a casa dele agora. Exato. Portanto, estes dois meninos vão seguir a vida no continente e são capazes de voltar em 2020, quer dizer, tu ainda voltas no final deste ano. Provavelmente. No Natal. Pronto, mas em 2020 voltamos com força, com novas ideias e provavelmente com um formato completamente diferente, mas melhorado, ok? Estamos aqui agora reunidos, porquê? Porque nós decidimos em falar de um tema um bocado controverso. Nós vamos provocar aqui muitas pessoas, acredito que algumas pessoas que realmente veem o Skill e acompanham, à semelhança como também o episódio passado, nós provocamos as pessoas com a situação das vacas e dos bois e de toda a indústria do gado e etc. O que é que faz tanto mal para o nosso meio ambiente. E desta vez vamos falar, como vocês já podem estar a ver pelo título, de futebol. Futebol. Nós não somos as pessoas mais indicadas, certamente, para falar deste tipo de assuntos, mas, falo por mim, tenho algumas opiniões um bocado fortes sobre como é que o futebol, o que é que o futebol representa e o que é que eu acho da quantidade de importância que as pessoas dão a este desporto, não é? É o desporto rei na Europa e também em bastantes partes do mundo. Eu quero começar isto com um desafio, uma coisa que eu já planeei desde o início deste dia, que são 5 factos do que é que nós achamos do futebol. Portanto, eu acho que vou começar para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Entretanto, vocês podem pensar sobre isso. Sei que é um bocado difícil. Eu tenho uma opinião formada sobre o futebol, mas eu posso deixar para esperar. Deixas para depois, ok? Facto número 1. O Euro 2004 foi para mim dos momentos mais memoráveis da minha infância. Facto número 2. Apesar do meu pai ser do Benfica, o meu avô ser do Benfica, o meu bisavô ser do Benfica e provavelmente quando o Benfica apareceu o meu trisavô também era do Benfica, eu era do Porto. Facto número 3, sim, era do Porto, porque há coisa de 2 anos atrás desisti completamente do futebol porque achei demasiado político. E político, para politiquices, basta a política. Facto número 5, o Ronaldo é melhor do que o Messi e eu, apesar de não gostar de futebol, apoio o Ronaldo. Orgulho madeirense. Sim! Quer começar de vocês dois? Isto é um desafio. Fair play. Queres começar e falar das opiniões do futebol, não é? 5 opiniões ou 5 factos do que é o futebol para ti. Fogo. Queres deixar os bons? Não sei se tenho 5 de seguida. Okay. Tenho uma, mas são 5. Então fazes 1, 2, 3. É assim. Começa lá. Para mim o futebol é uma coisa meio complicada. Eu nunca gostei muito de futebol. Mas há uma razão para isto, que eu vim a descobrir mais tarde, quando eu comecei a refletir sobre o meu passado e a minha infância. Que é, sempre que eu estava a tentar ver os meus desenhos animados quando era uma criança, no canal Pan, coisas assim, o meu pai tinha a mania de vir e mudar, ou era para o telejornal, ou era para o futebol. Sempre. Sendo que, tendo em conta que isto passou-se de maneira crónica, quase permanente durante a minha infância toda, eu passei a odiar o futebol e passei a odiar o telejornal. Também, porque ambos esses programas eram utilizados como contexto para terminar os meus entretenimentos. É que eu gostava. Ou seja, estás traumatizado com o futebol e com o telejornal. Sendo que a culpa de não gostar de futebol e de telejornal em si é do meu pai. Portanto, é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Ok, facto número 1 do Ricardo, quanto a ti? Olha, acho que o meu facto número 1 é, acima de tudo, eu acho que o futebol é um desporto no sentido em que promove a atividade física e até mesmo a coordenação entre a equipa, e nesse aspecto acho que é um bom desporto, ok? Começar com este facto.
Queres que eu comece com o segundo facto agora? Que possas fechar as mesas ou queres pensar nos teus? Epá, é assim, incentivamente a atividade física, especialmente entre os clubes, não é? Quando vão em cima uns dos outros, a atividade física não acaba. Eu acho que isto é o facto número 2 da já. Eu vou dizer então, facto número 2. E para contra-argumentar o facto número 2 do Mr. Há aqui uma batalha. Eu argumento que, por exemplo, na década de 90, tenho memória, eu não sou o melhor fã de futebol, eu não sei de tudo, né? Neste momento até sinceramente não me identifico com nenhum clube, apoio Portugal quando joga, mas fora isso, não estou-me a... I don't give a shit. De todas as maneiras, eu acho que o grande problema da, digamos, violência física não vem necessariamente dos jogadores, porque na década de 90 havia fair play. Eu lembro perfeitamente de ver tipo, um vídeo da escolha do Benfica contra o Sporting, se não me engano, na qual no final do jogo houve um apelo ao fair play, tipo, nós queremos agradecer... Are you kidding me, dude? Havia fair play. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente que havia um jogo entre, acho que foi o Sporting e o Benfica. E eu lembro-me que o Benfica, se não me engano, ganhou. E eu lembro-me que na parte final do jogo, portanto, depois do jogo, o capitão do Benfica veio com o microfone a agradecer, portanto, o fair play, portanto, o bem jogado da parte do Sporting. Nós demos o nosso melhor, mas também sabemos que os nossos adversários também tentaram muito e nós ficamos felizes por ganhar, algo nestas linhas. Sim. Pronto. E eu fiquei, pá, sim, isto é um desporto realmente que promove, portanto, o fair play. Só que hoje em dia, e argumentando de volta portanto, ao argumento da violência e desta robustidade, né, acho que tem muito a ver com a cultura da claque, que é a cultura do nós contra eles, sim. E acho que é uma coisa que se perdeu com o tempo. Portanto, eu concordo em certa medida com o meu facto número 2, eu concordo que o futebol pode ser um desporto violento, quer a nível de estares a jogar e vocês veem as placagens e claro, tudo claro. de pronto. Seja a nível também dos fãs, né, que acho que se tornaram mais violentos ultimamente, não todos, não estou a generalizar, mas definitivamente as claques, então as claques inglesas, que aquilo é um outro mundo. Há pessoas que morrem. Pronto, esse é o meu facto número 2. Facto número 2. Tens alguma coisa tens a acrescentar com o facto número 3? Facto número 3. Pá, não é tanto um facto como é a minha própria opinião. Claro, sim, não é facto, é facto do que é que tu achas. Dado número 3. É assim, Dado número 3. e não tenho problemas nenhuns com as pessoas que gostarem de futebol. E se as pessoas gostam de futebol, pronto, isso é lá com eles. E eu, pessoalmente, assim, eu só consigo me importar com o futebol minimamente quando é o próprio país que está a jogar e é apenas por algum tipo de nacionalismo ou patriotismo qualquer que eu tenho dentro de mim que me faz ter algum tipo de interesse sobre o futebol, exatamente por ser o país que está a jogar. Agora, quando eu tento analisar o desporto em si, uma quantidade de homens a brincar com uma bolinha. Epá, não sei, tipo, a partir do momento em que um desporto não, epá, isto é a minha opinião, não tenho problemas com ninguém, que obviamente as pessoas gostam de futebol, há uma história inteira atrás do futebol e como se vai desenvolver. Para mim, epá, não sei, não consigo levar aquilo tão a sério como eu vejo a maior parte das pessoas a levar, ao ponto de irem umas em cima das outras. Por serem homens a brincarem com uma bolinha, é isso? Epá, não sei, é assim, é a maneira como as pessoas levam aqui tão a sério, não todas, obviamente, não vou dizer também, mas eu vejo. Já estás com o sotaque do Porto. E que é? A maneira como os acidentes que eu vejo que aquilo causa só por causa de aquele grupo de pessoas que dá pontapés numa bola, deram mais pontapés na bola de maneira a que a bola entrasse da baliza do adversário do que o outro grupo de pessoas que está a dar pontapés na bola também e está contra outro grupo de pessoas que está a dar pontapés na bola. Podes contar algumas. Matam pessoas por causa disso e eu fico tipo, porquê? E isto só me afasta ainda mais do meu algum interesse que eu pudesse ter pelo futebol. Facto número 3 do Ricardo. Contra-argumento ao facto número 3 do Mr. Rich. Não, estou muito obrigado. Não, mas aqui por acaso não sei se concordo completamente. Tipo, é a tua opinião e eu aceito, né? Mas é a minha perspectiva. Tipo, claro que queres que eu segure? Não, por favor. Na minha perspectiva, é muito na cena de sim, é um desporto de homens a brincarem com uma bolinha, mas como o futebol há muitos. Portanto, a meu ver, não é por ser o instrumento de ser a bola que é o problema, ou por ser um desporto que envolve os pés, porque eu acho que o futebol, como qualquer outro desporto, exige, requer
esforço, dedicação e skill. Eu não me lembro, até tentar empatar, mas eu não me lembro lá bem porquê, mas skill. Portanto, a ideia de treinar constantemente, melhorar e realmente, tipo, tu vês um gajo a fazer, sei lá, uma trivela, estás a ver? E tu percebes claramente tipo, que aquilo, tu podes fazer aquilo, mas tu precisas de perceber o que é que aquilo faz, para que é que serve. Portanto, em qualquer desporto, eu sinto que existe mecânica, existe a parte técnica, existe a parte de tu podes fazer isto e isto beneficia. Tem muito como, por exemplo, sei lá, no boxe, tu podes, por exemplo, tens vários tipos de maneira de pugilar, né? Sim. Portanto, podes ser, se calhar tens um corpo que é mais ágil, então estás mais focado em desviar. As vários tipos de stances e coisas do género. Exatamente, tipo, eu acho tipo, independentemente de ser um desporto com bola ou não, eu acredito que existe skill. E nessa perspectiva, eu sinto também, Mr. Rich, que apesar de tudo, eu acho que não é necessariamente errado gostar do futebol. Não é errado. Sim, não, mas no sentido em que se calhar não era errada a palavra que eu queria utilizar, mas se calhar o futebol não é assim um problema tão grande pelo desporto em si, pela modalidade em si. Se calhar aqui o problema é a mentalidade que está aplicada ao futebol. Exatamente. Okay? E eu vou dar o meu quarto argumento, whatever, já perdi a conta. Seria mesmo, portanto, o facto de hoje em dia o futebol é muito mais um meio de entretenimento generalizado do que um método de entretenimento particular. Eu posso gostar por exemplo, eu gosto de basquete, prefiro basquete a futebol. Joguei basquete durante bastante tempo da minha vida. Mas o futebol não me diz nada. Portanto, se eu estou a fazer zapping na altura, por exemplo, passo no Eurosport, vejo um jogo de basquete, eu provavelmente vou ver. Mas se vejo um jogo de futebol, não. Eventualmente surgiram uns serviços especializados, tipo a Sport TV, o Benfica TV, essas coisas todas, que te permitem ver esses canais específicos. Pagas uma pequena mensalidade, né? Tens acesso a esses canais e podes ver quando tu quiser, é só aquilo. Percebes? Isso é fantástico, é um serviço especializado num mercado altamente particular, altamente nicho. Agora, a partir do momento em que o futebol está em todos os canais, a todas as horas, antes telejornal. E inclusive no telejornal, exatamente, eu compreendo perfeitamente porque é que o Ricardo também sente essa frustração, porque realmente eu, para já, tipo, eu acho que pessoas da nossa idade, portanto, dos 20 até aos 26, vamos dizer, já não usamos televisão. Aliás, até os mais novos, se calhar, também não usam. Sim. Mas, tipo, a partir da nossa idade, já nós não utilizamos televisão, praticamente. E se usarmos é mesmo numa onda de ver notícias, tipo, rapidamente, ou tipo, fazer zapping enquanto bebes um café ou que estás a comer alguma coisa. Claro. E nessa perspectiva, eu sinto que a televisão aproveita-se muito desse nicho. Porque toda a gente gosta de futebol, né? Porque o povo português é um povo que adora a cultura da bola. Né? Temos o melhor jogador do mundo, né? Que já ganhou várias bolas de ouro. Já temos tipo grandes equipas que vão a participar nos europeus, estás a ver? E até mesmo tipo a equipa de Portugal no Mundial. Tipo, nós temos definitivamente tipo, boas equipas, bons adeptos, bons jogadores e bons plantéis. Agora, quando isto se torna um fenómeno que sai muito de cada galho, né? E ocupa a árvore toda. Sim. Acho que já aí começa a haver um problema. Um problema, a meu ver, porquê? Porque acho que se está a dar demasiado foco a uma cena que se vende. As televisões precisam de rating. Sim. As televisões precisam de rating. Tipo, se um canal de notícias não está a facturar com fazer notícias, tem que pôr anúncios. Se não consegue pôr mais anúncios, o que é que faz? Tem que arranjar segmentos que façam sentido à população. E isto é tipo consumismo. É básico. Pronto. Agora, para todos os efeitos, acho que é muito isso. É o meu quarto argumento, é que realmente tipo, o futebol está batido. O futebol está numa onda que não para. E eu acho que as pessoas lá do outro lado do ecrã, né, têm que perceber que nós não estamos aqui para falar mal do futebol. Muito pelo contrário, estamos aqui a louvar o futebol com algo que merecia mais respeito até do que geralmente as pessoas tipo, dão respeito a tal. Eu acho que aqui o problema é a importância que as pessoas dão a um simples jogo de futebol, a um simples golo que é sofrido por outra equipa inimiga da tua. Eu acho que esse é o problema. Mas uma coisa que me chateia também é que muitas vezes uma pessoa, a meio das notícias, está vendo uma coisa que realmente tem interesse para o país, do género um acordo qualquer que está a ser feito entre o nosso próprio país e outro, ou um avanço, coisas assim, ou avanço da medicina, e depois de repente
vem meia hora de seguida de notícias só de futebol e de como houve um clube que contratou um gajo por um X montante de dinheiro e depois fica uma mesa com 5 peritos a falar desta mesma notícia durante meia hora de seguida e falar, mas discutir aquilo profundamente de uma maneira que eu não consigo perceber a complexidade que dão àquilo, enquanto que podia estar-se a aproveitar. Eu não estou a dizer que não tem direito de ter um espaço no telejornal. Mas é demais, eu acho que é demais. É um bocado, porque depois astrofísicos da bola desligam-se daquilo e acaba por ser também uma boa ferramenta de distração para os problemas que realmente estão a atacar o nosso próprio país ou o nosso sistema económico, seja lá o que for. Pois quando uma coisa está mal, mete futebol por cima e as pessoas distraem-se. Não sei, eu acho isso meio perigoso, ou no mínimo meio irritante. Eu cheguei a uma conclusão agora, porque o Ricardo levantou umas boas questões e comecei a pensar, realmente, porquê que as pessoas, porquê que põem-se ao futebol? Por causa da cena do consumismo. E realmente, se calhar, porque as crianças e os adolescentes e até mesmo pessoas da nossa idade não veem televisão, né? Numa de ir ver televisão como nós fazíamos quando éramos adolescentes, provavelmente. Se calhar, como as editoras de televisão, as produtoras, tipo a TVI, a SIC, pronto, sabem que isto não vende. Porque nós não estamos lá, nós não somos audiência nenhuma, nós não estamos do market. Se calhar dedicam este conteúdo todo para pessoas mais velhas, dos 40 para cima. Futebol, portanto. Portanto, o clássico gajo português, bigodinho, palito. O Zé Povinho. A ver na tasca. Um fino, um balão ali e tal, contra mouse. Pá, se gostam, gostam, mas eu continuo a ter a opinião que o problema aqui é o foco que está a ser dado. Mas também eu faço um argumento, repara, realmente, e bear with me, a televisão passa noticiário e passa futebol, mas ao mesmo tempo nós continuamos a ter as nossas informações, as nossas notícias de outras fontes. Temos o Twitter, o Facebook, os Instagrams, para todos, são as redes sociais básicas, para além de todas as outras que existem, e mesmo tipo sites, por exemplo, o New York Times e esses artigos todos que existem por aí, para dizer o que é que está a acontecer. Portanto, se calhar, será que importa assim tanto? Porque as pessoas, segue a minha lógica, porque as pessoas que estão a ver televisão são pessoas que têm uma opinião já muito vincada, estás a ver? Que vão receber aquilo e não vão negar, não vão contestar e não querem que mude, mas nós, que não queremos aquilo, se calhar estamos a pôr o nosso foco, a nossa atenção a outras fontes. Ou seja, eventualmente, tipo, especulativamente, né? Daqui a 30 anos, imagina 40 anos, se calhar essas pessoas vão lentamente falecer e as notícias vão. O que é que vai acontecer à televisão? O que é que vai acontecer à televisão daqui a 40 anos? Percebes? Porque se neste momento estamos muito numa onda de futebol, como é que, por exemplo, as televisões conseguem incentivar malta mais nova para ver televisão novamente? Percebes? Isso passa muito pela programação, mas também passa muito pela generalização, na minha opinião, do conteúdo que é mostrado na televisão. Eu acho que para a televisão sobreviver como está sobrevivendo agora, vão ser canais muito à base do futebol, porque apesar de tudo, as pessoas vão a bares, vão a isto, vão àquilo, sentam-se e geralmente, até gente da nossa idade, vão a um bar para ver um jogo de futebol. Com os amigos ou não sei o que, não sei o que mais. Portanto, o que eu acho é que ou vai ser só futebol e uma coisa que já vou pôr aqui, mas que se quisermos discutir, discutimos, se não quisermos não discutimos, que é reality shows. Da TV principalmente, aqueles reality shows que todos nós conhecemos, a casa dos segredos, não é? Reality shows assim, não muito inteligentes, não é? Entretenimento, tipo Jersey Shore, como existe, tem a americanização. O nome de reality show, quando muitas das vezes o reality show em si é muito encenado, é muito artificial, não tem nada de reality ali. É uma reality que é a realidade que é criada pelo produtor daquele programa, mas não é uma realidade real, digamos, em si, não é uma coisa que aconteceu espontaneamente. Aquilo foi, no mínimo, tem uns pontos-chave que são inseridos pelo próprio produtor para fazer acontecer as coisas ou virar o barco, digamos, para uma certa direção que o produtor acha que será mais interessante e que reunirá as reações que são mais interessantes e que levarão as pessoas a ficar coladas ao ecrã. Aquilo tem todo menos de realidade ali. Tu tens toda a razão, aliás, e para acrescentar o que ele está a dizer, porque ele tem toda a razão. Quantos programas é que têm, tipo, plateias, audiências, né? Tipo, que têm aqueles sinais. Vocês veem isso? Vocês acham que isso é brincadeira? Mas isso não é brincadeira. Existem mesmo lá, ou então mesmo em programas de televisão, tipo o Big Bang Theory. Para quem gosta, pronto, nada contra. Sitcoms. Mas têm laugh tracks.
As laugh tracks é um vestígio dos anos 90, dos sitcoms dos anos 90, que se introduziram numa cultura que ainda hoje prevalece. E é muita cena de, por falar da estupidificação do conteúdo, né? Olha, ri-te. Estás a ver? E porque nós, seres humanos, somos seres sociais, do ponto de vista psicológico, tu ouves pessoas a rirem, tu podes, se calhar, não perceber muito bem, mas continuamente ouves pessoas a rir, tu eventualmente vais conseguir enviesar-te. Achar piada percebes? em alguma coisa do que está A acontecendo. não ser que sejas uma pessoa com um sentido de personalidade muito forte, ou seja, eu sei que acho piada e eu tipo, posso rir-me socialmente para não ser bruto, né? Claro. Mas tipo, eu sei aquilo que me faz rir, né? E eu não acho isto engraçado, e tu mantens-te com esta postura e realmente tipo, não cais presa, né, da manipulação, né, das laughing tracks. Pronto. Ou deixas-te levar. Percebes? E a certa altura, tipo, fazem uma piada que tiras a laugh track, tu ouves aquilo, parece um serial killer a falar. Sim, é verdade. No Big Bang Theory, então isso aí, vocês que experimentem procurar no YouTube, Big Bang Theory without laughing track. Vejam o Howard, como é que ele fala. Uou. É mesmo creepy, mano. É mesmo creepy. A falar da manipulação, do peer pressure também. Sim. Isso acontece bastante no futebol. Acontece no sentido em que, remontando aqui aos tempos de escola primária, e fui peer pressured a jogar futebol todos os intervalos. Não havia intervalo nenhum que eu não fosse jogar futebol, sem propriamente gostar do desporto exatamente. Portanto, eu acho que é daí um pouco, com a peer pressure, que depois és capaz de estar naquele mundo, de jogar futebol, de fazeres equipa e etc. Ou ir jogar futebol até os fins de semana, quem sabe, porque os teus amigos todos vão, porque tu sentes-te forçado, lá está, peer pressure, a ir para te sentir social com o resto do grupo, que mais tarde és capaz de até convencer-te que tu tens um clube de futebol e convencer-te que tu tens que ver aquele jogo de futebol e tu tens que acompanhar todos os jogos. E convences-te a ti próprio que gostas de futebol, mas na realidade não é bem a tua cena. Porque, por todos os efeitos, como qualquer desporto, como qualquer atividade mesmo, tipo, no nosso crescimento, né? Tipo, nós tentamos inserir-nos socialmente. Toda a gente aqui sabe, presente e os que estão a ver em casa, provavelmente já passaram por uma situação semelhante ou conhecem alguém numa situação assim. Todos nós tivemos que escolher um clube de futebol inconscientemente, de uma maneira ou de outra. Verdade? Sim. Este clube, o que é que a minha mãe é, o que é que o meu pai é, o que é que o meu amigo é. Porque isto é quando és puto, porque a certa altura o teu ego, a tua identidade começa a ser já ali à base. Eu sou do Benfica desde que eu tinha 6 anos. Sim. A certa altura entras na adolescência e tipo, eu sou mesmo fã do meu clube, estás a ver, sei tudo, sei o bicho e o outro e o macaco e pronto, está tudo lá no campo, estás a ver? E sabes os nomes todos. É um bocado, desculpa estar-te a interromper, é um bocado como eu vi ainda há dias, tipo, e vejo famílias a ir para aqueles eventos, por exemplo, do PSD, coisas assim, partidos políticos. Partidos políticos E eu vejo babés com bonés do partido. Este puto ainda não sabe pensar e já tem um partido político, sem saber sequer o que é um partido político, o que é um partido em si, o que é político. Mas já está escrito por ele que é como se ele fosse daquele partido político. Mas atenção, isso também vai para muitas áreas. Por exemplo, a religião também é assim. Tu nasces numa religião e és da religião, só mais tarde é que depois, cabeça pensante. Poderão ser circuncisados, mano. Por exemplo, Muito que o babé, quando nasce numa religião judaica, está a dizer, mal posso esperar, já não sabe falar, mal posso esperar que me cortem um pedaço do pênis, não é? Eu penso que ele não tem noção suficiente da realidade, ou tem a cabeça, obviamente não tem a mente desenvolvida o suficiente para sequer tentar fazer algum tipo de decisão. Uma coisa ao Um impacto tão grande na vida dele. A partir de que idade então é que a pessoa tem a capacidade de ter esta. Eu sei quem sou, eu sei quais são os meus gostos, eu sei o que é que eu quero fazer. Eu quero o chapéu. Eu não quero o chapéu do babé. Tecnicamente, a partir dos 24, 25 é quando o cérebro finalmente deixa de formar. eu não acho que é assim tão tarde. Eu acho que é mais. Tomar decisões antes. Agora, falando biologicamente, o cérebro só se deixa de desenvolver a partir dos 24, 25 anos. Portanto, o meu cérebro eu acho que já deixou de. Tenho 24. Tecnicamente falta um ano. Sim, tecnicamente. Mas quanto a isso, quanto à tua pergunta, na minha opinião, eu acho que vai basear-se um pouco. O quê? Sim, tudo bem, desculpa. Eu acho que, na minha opinião, dos 12 para cima, eu acho que já há aqui uma personalidade a se formar. Uma personalidade que depois terá repercussões tipo, no futuro.
vai haver qualquer coisa que vai se manter até a tua idade adulta, desde o momento em que passas a ser um pré-adolescente, porque depois vem a puberdade e as coisas mudam e tu tens que pensar de uma maneira diferente. Portanto, a partir dos 12 para cima é um momento em que uma pessoa pode dizer: ok, sim, eu sou deste clube, ok, eu acredito em Jesus ou não acredito em Jesus, sim, eu gosto do partido político que os meus pais vão aos jantares, aos comícios, ou não gosto deste partido, destes jantares e destas coisas. Estás a perceber? Então achas que devia ser encorajado e incentivado pessoas com os 12 anos, não é? Ou é depois? A partir dos 12. A partir dos 12. Serem encorajadas a desenvolverem a sua própria opinião crítica da realidade. Sem dúvida. E queria dizer que elas fossem expostas a todos os lados dos argumentos ou partidos políticos de maneira igual. Porque se uma criança é a família toda, por exemplo, do PSD, obviamente aos 12 anos vai pensar: eu gosto do PSD, e pode querer na asneira de pensar que aquilo é a própria opinião dela, que não tem efeito, não foi influenciado por mais nada, quando na verdade só tem aquela opinião exatamente porque a família dela era toda daquele partido político e ela foi sendo influenciada à medida que era desenvolvida. É por isso que eu acho que é muito importante incluir a política nas escolas e ensinarmos as várias ideologias políticas, porque o meu pai teve isso. O meu pai aprendeu a Constituição Portuguesa. O meu pai aprendeu as ideologias políticas. O que é o socialismo? Foi, portanto, pós 25 de Abril. Sim. Aliás, ele nasceu antes, mas começou a estudar pós 25 de Abril. O contexto político era de instabilidade e de, portanto, acima de tudo, democracia. Portanto, vocês têm que saber os diferentes partidos que existem para fazerem uma escolha acertada, né? Para a liderança do país. Portanto, mas olha, eu por acaso não sei se aos 12 anos é uma idade, acho que é muito nova. Querias fazer uma pergunta, desculpa. Mas a minha pergunta é sobre futebol. Não faz mal. Não tenho que falar para aí, está aqui o microfone. Não te preocupes, vá, diz. O que é que vocês acham sobre as claques de futebol e a violência delas nos campos de futebol? Por exemplo, eu quando era mais nova fui a um campo de futebol e disse nunca mais, porque estavam pessoas ao meu lado a mandar tudo para o caralho e eu fiquei tipo com medo que alguém me esgosse alguma coisa. Olha, posso começar? Sim. Olha, eu acho que uma boa pergunta. Acima de tudo, eu acho que as claques existem para apoiar e para intimidar. É tão simples quanto isto. Quando a equipa está a ganhar, é tipo fuck you, adversário, continuam assim. Percebes? Generalizando. Okay? Também não vou dizer que não há claques boas. Aliás, a propósito, isto é tipo um off-topic. O Gato Fedorento, na série Fonseca, se não me engano, das primeiras, mais antigas, eles fizeram um sketch em que era a claque mais simpática, e então era do estilo quando os adversários estavam a perder, eles começavam a fazer tipo cânticos para apoiar os adversários, estás a ver? E depois quando a equipa deles ganhava, eles sentiam-se mal pelos adversários, né? E então é engraçado porque realmente na realidade a ideia que eu tenho, e isto é por causa do que me é transmitido nos média, por testemunhos como este, estás a ver? Realmente as claques têm uma má reputação e dão uma má reputação ao futebol. Eu não sei até que ponto é que não poderiam ser mais pacíficas, porque eu acredito que fundamentalmente tipo, teres o direito de apoiar o teu clube, estás a ver, eu diria de maneira independente, né? Mas tipo, se quiseres juntar-te com um grupo de pessoas para apoiar a tua equipa, pegas num cartaz, o outro pega ali, na ponta pega lá ao fundo e tens ali uma cena a dizer boa sorte, dá-lhe. Sim. Pronto, fixe, fantástico, é apoio. E na outra mão tens a outra equipa que também tem a sua claque. E isto é fantástico. Mais fixe ainda, que o que eu gostava numa claque idílica, tipo, perfeita, seria respeito pelo adversário, compreensão, ou seja, imagina, Benfica Porto, dois titãs ali a lutarem, e a certa altura, tipo, por exemplo, o Porto ganha 2-1 ao Benfica, e os benfiquistas são tipo, fuck! Estás a ver? E o que eu gostava de ver era cordialidade, portanto, olha, bem jogado, pá, nós queremos ganhar, talvez para o próximo ano, para o próximo campeonato. Isso é mesmo bué utópico. Eu sei que é bué utópico, mas isto não deveria ser tão longe do possível. E também gostava, por exemplo, de ver, eu não me lembro em que país é que foi, acho que foi no Japão, ou acho que foram os japoneses, claro, que limparam o lixo das bancadas. Sim. Tipo, isto é uma sensibilidade do caraças, pá. Tipo, estarem ali, depois de um jogo, acho que tinham perdido e tudo. Sim. A levar o lixo. Tipo, a apanhar durante horas, até está tudo limpinho. A sociedade japonesa é uma coisa mesmo, parece que é de outro mundo. Tem uma cena mais fundamental do que apenas ficar-se pelo desporto. Acho que tem mais a ver com a maneira como nós, enquanto sociedade, neste caso os portugueses, somos ensinados em como
aceitar o que é errar, o que é perder, o que é ganhar. Se perder e errar é uma coisa má, ou acertar ou vencedores são as únicas coisas que existem no mundo. É como é que o pessoal que diz, só existem dois tipos de pessoas no mundo, os perdedores e os vencedores. Este tipo de filosofias e coisas que são ensinadas a nós já desde cedo acabam por ter um impacto, nos fazem tornar tão violentos ter reações tão violentas em relação ao nosso clube perder, porque nós automaticamente associamos isso a uma coisa muito má e não como se calhar uma coisa que é humana, que é errar. E quero acrescentar uma coisa, posso? E concordo plenamente, e também acho, por exemplo, que como tu como ser social, se a tua equipa perde, tu sentes instintivamente obrigado a sentir-te mal. Sim. Chegas à escola e ei, Benfica perdeu, mano, Estou mal para caralho. percebes? E se tu tiveres a opinião de mas tipo, eu sei que eles vão conseguir noutra altura. Claro, tu és logo, o que é que tu disse? Manda andar a sentir para o Benfica, mano. Quanto a isto, eu não sei se vocês sabem, mas muitas das vezes o próprio clube é prejudicado a nível monetário e outras situações qualquer, mas mais a nível monetário, quando uma claque desse clube faz alguma coisa de mal ao estádio ou se acontece um mayhem mesmo. Olha, então, o Armagedão lá os dentro. fãs foram atrás dos autocarros e não sei o quê. Sim. O clube não é só prejudicado, o que eu acho que é uma cena muito boa, porque assim o clube tem que controlar as claques que tem, mas também eu acho que devia de haver, não sei se já há, mas eu acho que devia de haver ainda uma regulamentação ainda mais forte nos clubes para que uma claque fez isto acontecer, ok, a claque é banida. Mas, por exemplo, A claque dissolvia-se e acabava isto. E as claques que não faziam este tipo de coisas para até magoar outras pessoas e matar outras pessoas, estas coisas todas, e destruir, não é? Bancadas e destruir estádios e pegar fogo a carros e etc. Essas claques eram dissolvidas e o próprio clube tratava dessa situação. o que aconteceu agora, por exemplo, foi no Benfica. Acho que foi a claque qualquer que fez algo, acho que agrediu pessoas e isso. O que aconteceu é que eles tiveram a penalização que têm que ter 3 jogos privados, ou seja, ninguém pode ver o jogo. Uou! É bom. Eu acho que é bom sim, porque isso assim faz com que também os clubes sejam pressionados a regulamentar e ver quais são as claques que podem ou não podem estar no estádio. E eu acho que devia de haver, isto aqui é uma coisa mais utópica também, mas eu acho que cada estádio de futebol de cada clube, ou seja, o Benfica, vamos dar um exemplo, ou então o Sporting, que a gente ainda não falou do Sporting agora. O Sporting é sempre esquecido, aparentemente. O Sporting tem o estádio de Alvalade, não é? Então, quando houvesse alguma pessoa ou grupo de pessoas que fizessem algum crime lá dentro ou coisa do género assim, essas pessoas eram registadas numa espécie de lista negra, como existem nos casinos, não é? E a pessoa ficava impedida de entrar X jogos ou de comprar bilhetes. O problema também de comprar bilhetes é que depois tipo, ele pode sempre comprar de uma terceira pessoa. Sim, é verdade, mas à entrada, lá está, são muitas pessoas. Vai fazer a regulamentação disso. Só se fosse com identificação, como apresenta o BI. Ou então, por exemplo, uma pessoa que seja sócia de um clube, ficava lá registado no sistema que aquela pessoa estava impedida. Cartão eletrónico. Mas já existe, lá está, é o cartão de sócio, mas lá está, é só para os sócios pagantes. Não sei. A partir daí podia haver esse sistema. Uma realização que eu tive, porque realmente para acrescentar o que o Ricardo estava a dizer há pouco, existe uma cultura nas claques e na escola e em todos os sítios de competição, não de cooperação. Nós somos primitivamente prime, né, para ser ali competitivo, que é a cena de tens um trabalho de grupo, ok, tipo, desde que passe está bem, dá-se bem, mas claro que há sempre uns que trabalham mais do que outros. Claro. Portanto, e depois, por exemplo, eu preciso de entrar na faculdade, preciso ter média de 15, né? Tenho média, sei lá, de 14,5, mas há um bacana que tem 14,6, ele entra e eu não, estás a ver? Tu ficas com este ressentimento, estás a ver? Sim. Mas é porque o próprio ensino também está muito focalizado para isso, estás a ver? Sim. Muito focado no compara-te com os outros, percebes? E dizem mesmo, olha, tu não estás a tão bem, tu não estás a ir muito bem nas aulas, tipo, por este ritmo vais chumbar, estás a ver? Em vez de ser tipo, olha, deixa-me ajudar-te a não chumbar desta disciplina. Sim, levar o erro como uma oportunidade de aprender, não como o fim de todas as tuas determinações ou sonhos que tens para o futuro. Porque estas pessoas que têm esta mentalidade
é tudo ou nada, tenho de sempre ganhar, nunca posso errar. Pois as pessoas que podiam ter tido um futuro até muito bom, erram pela primeira vez na sua vida, não sabem lidar com o seu erro porque acham que o erro é o fim de tudo. Drogas e álcool. E desistem, não sabem lidar com os erros de uma maneira saudável. E no futebol o que acontece é que as pessoas não sabem lidar com os erros das suas equipas de maneira saudável também, porque depois manifestam os seus sentimentos em relação a esses erros ou falhas da sua equipa de uma maneira muito violenta em relação e libertam-se em cima de outras pessoas e que acaba a dar esta má fama a coisa toda. E da própria equipa às vezes. Sim, a própria equipa, que é ainda mais triste. A equipa que tu dizes ser fã, que és a claque e que suportas, de repente faz em cima deles. Quer dizer, Já agora, também, e para acrescentar, por acaso, agora também percebo-me que acho que já está a haver mais foco. Sei que já se fala nas notícias destes acontecimentos, mas e o futebol feminino? Porquê que o futebol masculino é tão falado e o futebol feminino que está a ganhar, como quem diz o futebol feminino, diz o futsal, masculino e feminino, diz outras modalidades que realmente os portugueses dão-se bastante bem no mundo. Tipo, sei que em futsal temos boas equipas, sei que. Pronto, nós temos várias equipas em Portugal e boas equipas e que não têm tanto reconhecimento como o plantel, né, do futebol. Vocês sabiam que nos Estados Unidos da América e penso que no Canadá também é assim, porque é muito parecido, não é? Vocês sabiam que o futebol, né, o soccer deles, whatever, futebol, é um desporto maioritariamente para meninas. Lá é mais famoso, lá está, o futebol. Lá é mais famoso o futebol, o nosso futebol feminino. Sim. Porque é mesmo um desporto para meninas, não quero Mas é dizer. engraçado, mas é eles engraçado. gostam de levar traumatismos cranianos. Isso é que é engraçado, é porque o futebol americano é quase predominantemente, quer dizer, acho que nem sequer há feminino, nem sequer sei. Rugby feminino. Acho que Rugby deve haver, agora futebol americano feminino não faço ideia. não é a mesma cena. Não é a mesma cena, não é. Uma das diferenças, atenção, para além das regras serem ligeiramente diferentes ou são mesmo diferentes, o futebol americano tu tens um capacete e tu tens shoulder blades e etc. Proteção. O rugby tu não tens tanta proteção, não tens capacete sequer. Não sabia disso, olha, fixe. Today I Tendo em learned. conta que é um desporto que se depende muito do volume corporal dos jogadores, do poder físico dos jogadores, acaba por ser, dá para entender porque que uma versão feminina não teria tanta popularidade, porque as pessoas querem ver brutalidade, querem ver violência, querem ver força pura a ser exercida no meio daquilo, impactos, o que não seria comparar a uma alta liga de futebol americano em termos de impacto e violência e poder físico com a mesma versão uma versão feminina. Acho que a versão masculina ganharia sempre em termos de energia, digamos. Sim. Mas isso é puramente pelo facto biológico dos homens, obviamente, terem mais força física já naturalmente, para não falar. Sim, isso é como dizer que o para além estava mais adaptado para a força do que o Homo sapiens, é verdade. Sim, exatamente. por exemplo. E depois a gente ainda começa a injetar esteroides, essas coisas todas. Aquilo são monstros. Sim. A mesma coisa não aconteceria com as mulheres, seria uma coisa muito. Acho que seria uma coisa mais macabra. Seria boa. Já existe. Já deve haver. Para nós talvez aumentarmos o astral a nível positivo aqui, existe algum desporto que vocês realmente têm interesse? Não são obcecados, como muita gente é pelo futebol, não é? Mas algum desporto que vos desperta até minimamente algum interesse? Vou falar por mim. Apesar de não consumir tanto, mas isto também foi um bocadinho. A semente foi plantada através do YouTube. Eu tenho começado lentamente, mas muito lentamente, a apreciar o boxe. E eu acho que já sei porquê. Eu acho que já sabes porquê. Logan Paul e KSI. Mas eles agora, falando assim muito rapidamente, KSI e Logan Paul tiveram uma fight, né? Ficam um empate e agora em novembro vai haver a segunda, portanto a desforra, né? Na desforra já não será uma luta amadora, será profissional, não vai haver headguards, não vai haver nada disso. E todo o evento
todas as pessoas que irão lutar antes, não é? Boxear antes deles, serão boxistas profissionais, portanto, tudo aquilo será profissional. E eu acho que até lá vou até consumir boxe, vou começar a ver boxe porque realmente despertou-me um interesse, apreciar, porque realmente despertou-me um interesse, apesar de ser um desporto completamente violento, não é? Mas eu até consigo apreciar. Quanto a ti, o que é que tu achas de um desporto assim que... Voleibol. Acho que o voleibol é um desporto que tens que estar completamente coordenado com a tua equipa, tens que ter prática individual, porque de uma maneira muito simplista, tu tens a pessoa que serve, tens os bloqueadores, tens o que faz o passe, o set, né? Portanto é o segundo, imagina, apanha, passa para o passador, né? E o passador responsabiliza-se para mandar, por exemplo, para o ace que mata, né? Pronto, tu tens várias funções e cada pessoa, podes ter mais do que uma pessoa a fazer várias coisas, podes ter uma pessoa que faz uma isca, por exemplo. E eu acho que é um desporto que, quando tu percebes o que é que eles estão a fazer e como é que eles fizeram e que bem jogado que foi, né? Como qualquer outro desporto, né? Sim. Eu dou muito valor ao vôlei, porque o vôlei não é um desporto necessariamente fácil. É um desporto que envolve timing e coordenação de equipa e, para além das tuas capacidades, podes ser muito bom como jogador, tu próprio, mas tu precisas da tua equipa. Tu não consegues jogar sozinho. Vôlei comum ou vôlei de praia? Vôlei comum. Tipo em aqueles pavilhões, o campo maior. Masculino ou feminino? Ou misto? Qualquer um. What about you? Algum desporto, pá, uma cena qualquer. Big game fishing, pesca de grande porte. Para mim não há nada mais fantástico do que ver um homem ou uma mulher a lutar contra um peixe tipo gigante, imaginemos um Blue Marlin ou um tubarão branco, durante horas e horas. Era um a lutar contra o outro, a ver quem desiste primeiro, e é só esta luta entre estes dois elementos da natureza, o homem e aquele peixe. Vai ter exaustão. Por exemplo, o atum ou Blue Marlin, por exemplo, quando chega ao fim da pesca, quando eles finalmente acabam a pesca e ele já está ao pé do barco, ele só desiste por exaustão. Ele exausta toda a energia que ele tem no seu corpo a lutar contra aquele homem. A carne deve ficar bem. Não, a carne fica, obviamente é feita ao sabor da carne, mas não é por aí. É a cena daquele desporto mesmo, é a luta que tu tens entre aquela força da natureza gigante. É quase como um homem. Um peixe com mais de 400 quilos. Sim. Gigantescos. É quase como um homem e um gorila a lutarem, tipo mão a mão. Tipo. Sim. É uma questão de tipo ver quem é que. O homem e um gorila a lutar, o homem morreu logo. It's like Pokémon without Pokéballs. É uma pura luta de gladiadores entre animal e o homem. E eu acho aquilo fantástico. Interessante. Eu por acaso pesca por cima, mas quando é só tipo pesca desportiva, portanto a pessoa depois liberta o peixe. Neste caso, tipo, não sei se faria muito sentido libertar um peixe de volta. Logo exaustão. Exatamente, é mais isso. É que ele entrava na água e Puxou. Mas não tem energia nenhuma, desmaia. Claro. Coitado, depois não acorda. Fica lá. Calma, não. E depois o tubarão come o Blue Marlin e depois pescamos o tubarão. E o ciclo repete. Já aconteceu, as pessoas tipo a estar a pescar um peixe e depois vem um tubarão, come e vem o tubarão com o peixe na boca. Mas por acaso, por falar em cenas, porque existem certas modalidades, vamos dizer, de pesca, por exemplo, para fazer um bocadinho off-topic. Por exemplo, qual é a vossa opinião sobre a caça à baleia? Que é, acho que é todos os anos, não me lembro onde é que é, País do Norte. Existe a caça à baleia. No Japão. E é uma cena que é... Pois devia ser proibido. Completamente. A Tânia estava ali a fazer este sinal já agora, o pessoal não deve ter percebido. Para que eu sei, a carne da baleia em si, nem sequer assim tão... Fazia-se bastante a caça à baleia. Que fazem isso, não faz sentido nenhum. Até porque... É por causa lá está, do ego, da cena de um animal gigantesco. E nós conseguimos capturá-lo ou matá-lo, não sei o quê. Quanto à inteligência é assim, uma pessoa que vá nadar com baleias, olha para os olhos daquela criatura, percebe logo que aquilo é um animal que está completamente num patamar diferente dos outros. Aquilo parece quase um ser humano, é uma pessoa não humana. Repara. Aquilo é uma pessoa não humana. Tu olhas para o olho daquele animal, a maneira como se comporta, a curiosidade que demonstra, ou quando está com os filhos, ou uma coisa assim, e tu vês a maternidade que é demonstrada. E nem é violento, acho eu. Não é como criam. São animais lindos, com... Uma pessoa até pode dizer que são carregados de muita empatia até,
E ver eles a serem ensanguentados através de arpões, vários arpões que são. É um. Epá, ver aquele animal em cima de um barco ensanguentado, ainda meio vivo e a morrer enquanto olhando para ti. E as praias completamente cheias de sangue, mano. Mano, aquilo é mesmo dark. Não consigo achar nada de correto nisso. Vocês sabem que, por exemplo, que as baleias fazem parte, se não me engano, da mesma família dos golfinhos, se não me engano. E. O quê? Não, continua. Se não me engano, fazem parte da família dos golfinhos. E. As orcas fazem, não sei se o resto faz. O resto não. Não? Acho que não. Ok. Diferente, são cetáceos. Pronto. Pois, são cetáceos. Não, os golfinhos fazem parte dos cetáceos. Acho que a baleia e a orca assassina já são outra coisa. Não, a orca é dos cetáceos. O resto é que A não. orca é mesmo. A orca é mesmo. Com certeza. A gente pode. Tens o teu telefone, mete aí. São animais extremamente inteligentes. Tipo, os golfinhos e as baleias e as orcas são animais extremamente inteligentes. Yep. Percebes? As orcas a caçarem são máquinas letais, mano. Tipo, elas claramente não conseguem ir para a terra, certo? Tens um bloco tipo de gelo a flutuar, tens uma foca que vai para cima desse bloco de gelo e ela sabe perfeitamente, das duas uma, ou ela morre ali à fome, estás a ver? Ou elas desistem, ou coisa. O que é que as orcas fazem? Não, amigo. Vão a rondar, vão tipo todas em grupo a rondar aquilo e depois a certa altura elas tipo basicamente voltam aquilo ao contrário, tudo com ataques coordenados. E é bem fixe porque há Tipo, os golfinhos também fazem e isso. não sei se são por exemplo, e golfinhos também, por exemplo, mandam jatos de ar para direcionar os peixes, estás a ver? Para depois, tipo, por exemplo, em certas zonas do planeta, os golfinhos basicamente, tipo, como um pastor encaminha as ovelhas, encaminha o peixe e depois por cima vêm umas aves específicas que são conhecidas por mergulharem a pique e pescarem. E então quando eles fogem da parte de cima e depois são comidos pelos golfinhos por baixo. É bué fixe. E largam bufetadas nos animais também, nos peixes, tipo, jogam os gajos tipo meio metro para o ar para ficarem tipo stun. Agora explica-me. Porquê consideramos isto um desporto? Porquê consideramos isto algo que realmente é tão sadístico, man? A nível, tipo, eu acredito que fundamentalmente o ser humano é mais inteligente, tipo, não a nível de inteligência dos outros animais, mas tipo, é inteligente o suficiente para conseguir ter entretenimento de outras coisas de maneira mais realizável, sem implicar matança, sem implicar dominância. Basta tu andares, fazes um passeio de barco aqui na Madeira, por exemplo, e umas quantas centenas de metros da costa, tu consegues ver golfinhos e eles estão. Nós temos baleias nas desertas. Claro, e eles estão no seu habitat natural e tu podes também ter o teu entretenimento, tirar fotos ou ver os golfinhos todos a saltar de água todos sincronizados e etc. Do que propriamente vê-lo numa espécie de aquário, não é? Que tu sentas-te e tu vês e é claramente treinado e tu nem sequer sabes se é maltratado ou não. Há esse tipo de cenas. Até orcas fazem isso. Sim. Metem numa piscina gigante para fazerem todo o espetáculo tipo circo. Pois é. O que é pronto, para mim é errado e cruel, sim. Pá, acho que o ser humano O que é que vocês acham? Ontem saiu uma notícia, acho que foi no Brasil ou foi num país assim latino, que estava uma baleia a morrer na praia porque ela saiu sem querer, porque elas vão para lá para se coçar e para se reproduzir mais perto da costa e algumas sem querer que saiam. E o que é que aconteceu? Ela saiu, ficou lá na praia e as pessoas, em vez de tentar, ok, isso é que é difícil, é uma baleia, mas em vez de tentar tipo empurrar ou tentar levá-la para a água, não, fizeram um churrasco e quando ela morreu, Um churrasco, mano. comeram a baleia. Olha, eu acho que Isto era gente que estava a morrer à fome, ok? E não sei, mas foi o que aconteceu. eu acho da maneira que Quem é que teve essa ideia? A baleia está a morrer aqui, vai-se fazer um churrasco. E tenho medo de dizer Brasil, mas isso é que foi Eu no país latino. consideraria isso homicídio, tipo, é um crime, não é um crime. homicídio neste caso. Pá, mano, é como se fosse, mano. Imagina, vamos inverter os papéis. Imagina que era um ser humano, estava ali. Sim, Estás a ver? igual, yeah. Tipo, o gajo todo tinha a perna toda tipo partida. tinha as duas pernas Posso fazer uns churrascos? Os braços partidos. Estás a ver? O gajo está ali assim, tipo, a sufocar, estás a ver? Posso fazer um churrasco? Yeah, man. Se for numa ilha de canibais. Mas é que tipo. Mano, é comida sim. Mas antes de mais, ele está vivo. Claro, é verdade. Não é preciso matá-lo porque as pessoas têm supermercados, mano. Esta gente estava a morrer à fome para precisar de comer, deixar a baleia morrer para comê-la, fazer um churrasco ou Não, provavelmente. sim, olha, vamos fazer um churrasco porque sim, para se divertir. O ser humano
de certa maneira, também é um animal oportunista. É como um abutre, como uma hiena. As hienas e os abutres são conhecidos porque eles, basicamente, esperam que a presa seja caçada e depois eles vão lá, eles têm ferramentas. Os abutres têm tipo o tamanho, estás a ver, que conseguem afugentar os outros animais. E as hienas simplesmente vão em grupos e tipo afugentam tudo o que está ali a comer. Até leões. Sim, exatamente. E estão especializados para poderem, por exemplo, já é um facto, mas são especializados para poderem comer a medula que está dentro dos ossos também. Isso é bem nutritivo. Pronto. Mas basicamente nós, às vezes, somos oportunistas, mano. É tipo, olha, está aqui uma baleia a morrer. O que é que se pode fazer? Não é? Tipo, pá, pelo amor de Deus. Eu acho fascinante Skillocast, já disse isto da outra vez. Nós começamos com futebol e terminamos com baleias e a caça à baleia e churrascos de baleia. Que, enfim, this is life. Não deitem isto no chão também, mas isso, pronto, nós, enfim. Mais do que isto, não joguem beatas para o chão, porque os beatas vão para o mar. Yep. 250 euros de multa. Simplesmente porque vão ficar no chão e não é bonito de se ver também no chão. Por acaso, uma das coisas que eu gosto hoje em dia é que já começa a haver alguma consciencialização em prol destas coisas. Por exemplo, agora já há porta-beatas. Que era uma cena que havia já há bastante tempo, desde na idade dos meus avós já havia. Pensava que isso era para meter gelados dentro. Gelado? Tem uma forma. Na Primavera Sound nos deram logo no início, na entrada, deram logo uma cena para meter as beatas. Boa fixe. Boa. Sim, agora está a haver essa atenção. No Funchal Jazz também deram. E no Summer Opening não deram tipo a cena específica, mas tinham lá uma caixa, acho que tinham várias caixas, um posto em que tu deitavas lá as beatas e aquilo até ficou minimamente cheio. Não, olha, mas desde que haja é importante. Vão haver sempre pessoas que vão jogar. Claro, né? Tipo, só para fazer a cena. Não se quer dizer que são bestas, é tipo, pá, se calhar tipo, estão bêbados ou estão demasiado atentos, não vão pôr não vão jogar o cigarro para perder o lugar, né? Claro. Não, ou acham que não vai ser por esta beata que vai mudar o mundo. Olha, por acaso, se for... Mas pessoal, para mudar o mundo, vocês têm que começar por mudar-vos a vocês próprios. Tornem-se no mundo que querem ser. Go vegan. Não. Eu não sou vegan. Sou vegetariano, mas não sou vegan. Não tem nada de si. Não tem nada de si. Ok, terminamos. Temos mais alguma cena para... Próximo Skillocast em 2020. Próximo Skillocast em 2020. Só em 2020. Oh não! Oh não! Quem sabe? Fim do ano, live stream. Fim do ano, mas se vieres fim do ano a gente pode fazer. Deixa eu fazer computador. Por PC. Já não será a mesma cena, não. O fogo de artifício. Então, olha. Yeah, let's go, yeah! Então eu ali. Mano, uma vez passei o fim do ano a fazer sopa. Oh! É fazer sopa. Fiz um estrogonofe. Sopa de quê? Frango. Sopa de quê? Olha, Frango? Estrogonofe. Não, calma. Foi sopa e frango, mas estava a fazer a sopa naquele momento, quando tipo passou meia-noite. Imagina, estava a ralar a sopa com a varinha mágica e tinha lá tipo um estrogonofe de frango, tipo com natas, tipo básico. Sem abrigo, estavas um pano lá no caraças. Em minha casa, claro, tinha tipo sim. Tinha outra filha, até lá. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Vamos ver. Ou a gente se calhar vai ver o final do ano onde sítio. Bora lá, bora. Olha, Depende, vamos ver. bora a Coimbra. Ouçam, Coimbra, eu já passei o Sim, chão aceitos, obrigado. Eu já passei o fim do ano em Coimbra. Eu não me lembro do nome do bar, mas há um bar em Coimbra que é da melhor cena de sempre, mano. Aquilo é caminho da Sé Velha, ok? E basicamente está numa esquininha que lhe pode discreto, mas tu entras, aquilo é um espaço enorme, com um sistema de som lindo, mano. Tu ficas envolvido, tu estás a nadar em som. Percebes? Nadar em E som. está tipo numa vista muito fixe, tipo para a ria, né? Muito fixe. Temos que ir, bora! Na descrição vai ter um link para vocês doarem, fazerem doações para o Skillocast ser feito em Coimbra. Aceitam cêntimos também? Os pretas que não querem? Estamos a brincar, Temos mas... um dinheiro, caso queiram. Piggy Bank. Não, só precisamos de dinheiro para o Piggy Bank para depois precisarmos de dinheiro para pôr no Piggy Bank. Ok, pronto. Está certo. Sim, vocês comentem e digam: eu quero estar na lista para ir para Coimbra. Okay? E a gente vamos fazer uma cena, não sei, uma conta, não é? Por cada pessoa, A gente planta uma árvore. É isso. por cada 100 euros uma árvore, pode ser. Não, isso é, vamos lá, por cada 10 euros uma árvore.
Estão caras, caramba, isso não vai lembrar. Vamos lá, Eu tenho que abrir um. Eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir um Patreon, aparentemente. Um Patreon. Mas não posso. $1 por mês consegue sustentar uma árvore. $1 por mês, goddamn. Mas com multivo deve estar o caso. Então, Está a financiar a água necessária. espero que tenham gostado, pessoal. Já sabem, comentem em baixo. Não por causa para ir a Coimbra connosco, mas porque estes dois meninos vão estar atentos aos comentários para responderem a todas as vossas perguntas, ou todas as vossas dúvidas, ou elogios, ou até críticas. Nós não temos críticas neste. A não ser que o vídeo é muito longo, mas. Não, nós temos que dar força a este tipo de conteúdo de longo formato é o futuro, para nós pormos questões em cima da mesa, não termos. Nós termos discussões não tanto. Mais profundas e não tão. Banais, né? Não tão banais. Portanto, começamos este Skillocast com futebol, acabamos com uma ida à Coimbra, certo? Mas não é para a Académica, acho que é a Académica de Coimbra. Bora qualquer uma. Bora lá apoiar o Académica de Coimbra. Espero que tenham gostado. Até o próximo Skillocast. Até 2020, pessoal.